Hello, Biters! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você que vai assistir esse vídeo no horário que mais ficar confortável, porque o Café com Bytes é isso, é levar conteúdo de uma forma leve em todas as plataformas digitais. Eu estou aqui em São Paulo para conversar com Edgar Zattar, que é especialista em tecnologia e também cibersegurança. Seja bem-vindo. Obrigado, Arthur. Obrigado pelo convite. Edgar, a gente já falava em diversos momentos, né, sobre muitas coisas que estão acontecendo nesse mundo da tecnologia, nesse avanço da IA. E aí a gente sempre pergunta, aonde que a gente vai chegar, onde é que a gente vai parar com tudo isso? Arthur, essa é a questão da vez, né? Então, assim, o que a gente tem visto no meio da tecnologia, da cibersegurança, é que a gente, em poucos anos pela frente, a gente não vai mais reconhecer muita coisa. Praticamente quase todos os mercados irão mudar com a inteligência artificial. E já estão mudando, né? Então a gente não vai conhecer mais a própria tecnologia como ela é, o próprio direito, a área jurídica, a área médica, do jeito que a gente conhece hoje. Então eu acredito que nos próximos 3 anos, 3 a 5 anos, a gente vai fazer tudo de uma maneira diferente. Olha, já estamos fazendo, né, Sim. no seu passo a passo. E eu te pergunto, e eu sempre faço essa pergunta, mais que eu mas já saiba a resposta, né? Seremos substituídos ou não pela IA e de que maneira nós vamos conseguir lidar com ela? Substituição, acho que nunca, né? Nunca vai acontecer. Nunca seremos substituídos pela IA. Mas acredito que aquele profissional que não saiba mexer com a IA ou que não conheça e se aprofunde na IA, ele vai ficar ultrapassado. Não que ele talvez não tenha tanta posição no mercado, Sim. mas não acredito que a IA substitua os homens, né? A IA tem um detalhe, eu escutei uma palestra esse tempo atrás, que a única coisa que a IA não pode nos imitar é gostar de trabalhar, né? É ter emoção no trabalho, é fazer Teu aquele lado lado sentimental? sentimental, o lado comportamental, o extra, né? Aquilo que a gente faz com amor. A IA não tem amor às coisas, né? A IA ela É. vai fazer Ela da melhor forma, executa. ela executa. Edgar, um dado, né? Em 5 anos, é provável que vamos necessitar, pelo menos, de 80 mil profissionais em cibersegurança somente aqui no Brasil. Sim, Mas a gente deve. Esse dado ele é um dado que veio agora no início do ano, mas com certeza ele vai mudar cada vez mais, haja vista tudo que está acontecendo. sim. Como é que tu faz uma interpretação disso atuando na área e nos outros setores também? Sim, esse dado a gente acompanha ele ano após ano, ele só cresce, né? Então a gente só vê a necessidade do mercado de segurança crescer cada vez mais e a dificuldade de encontrar profissionais para ocupar posições, principalmente com essa tendência de mudança, né? Com a IA vindo, então assim, todas as disciplinas de segurança elas começam a ser aprimoradas pela inteligência artificial. Isso faz com que serviços que eram antigamente rotineiros, Sim. básicos, a IA vai fazer. Então precisamos Uhum. realmente de profissionais qualificados para assumir essas posições. Então, o que eu vejo no mercado essa necessidade é real. Precisamos nos preocupar nisso, usar a inteligência artificial para poder preparar melhor os novos profissionais, né? Então, esses novos profissionais que estão entrando no mercado agora, eles precisam ganhar agilidade na aprendizado usando a inteligência artificial, ganhar aprendizado usando as novas tecnologias. Então, nós temos esse gap na segurança e isso ultrapassa para as outras áreas da tecnologia, né? Então, vamos ter gap na parte de cloud, vamos ter gap na parte de edge computing, várias infraestrutura em geral, porque a gente deixa de ter tanto profissional fazendo parte básica e rotineira para ter profissionais mais avançados. Ainda vivemos um pouco do reflexo da pandemia. A pandemia fez com que muitos profissionais fossem contratados naquele momento e até promovidos naquele momento. Então a Sim. gente teve uma leva que o júnior virou pleno da noite para o dia, o pleno virou sênior, o sênior virou gerente. Mas as funções atribuídas ele ainda não sabe como Como conduzir, executar, né? executar. Então, esse perfil, ele muda com a volta ao presencial, ao híbrido, a saída da pandemia, que nós já estamos vivendo, sei lá, 3, 4 anos nisso, mas esse perfil mudou. E a solução seria?
solução seria a gente aproveitar aquilo que a IA tem nos fornecido para treinar e qualificar mais os nossos profissionais. Hoje, a IA tem essa vantagem da gente se profissionalizar e da gente aproveitar para que profissionais sejam cada vez mais qualificados, mais certificados, mas também usada de maneira incorreta, e eu falo isso porque eu acompanho os meus filhos, Sim, eles começam a entender que a IA é um chat que ele pergunta as coisas e traz a resposta do trabalho, da escola. Não o podemos novo Google. o novo Google. Novo Não Google. podemos considerar isso como a inteligência, né? Nós temos que entender o que que aquilo me ajuda a ser mais qualificado, a ter mais habilidades. Eu não posso usar aquilo e me emburrecer. Eu tenho que Sim. usar aquilo para ficar mais certificado, mais habilitado. E isso é muito importante. Nas suas andanças aí em grandes empresas, com certeza você sempre ouviu falar muito dos ataques hackers, né? E isso faz parte hoje em dia. A IA também é usada para coletar os nossos dados, né? Sim, Nossos dados que são cada vez mais valiosos e eu diria que cada vez mais descuidados pelas sim, pessoas comuns, né? Haja visto o número de ataques que nós temos hoje e tudo mais. E aí teve agora, nessas últimas semanas, a Black Hat e a DEFCON. sim, Dois eventos tratando, né? Aqui ataca, aqui defende, né? sim, sim. A que nível nós chegamos, né? Sim, isso vai ser explorado a cada dia mais as vulnerabilidades e quanto mais a gente está tecnologicamente avançado com IA, mais oportunidades e vulnerabilidades aparecem. Então a gente precisa que os dois lá, na verdade eu defendo um lado, né, o lado Sim, da defesa, mas existem os dois lados, é mas existem os real. dois lados e esses lados eles crescem muito e começam a ter organizações bem estruturadas para esse tipo de ataque e a gente precisa cuidar disso na defesa, né? Então precisamos ter esse mesmo tipo de cuidado na defesa. Olha, um outro ponto de falar de defesa, né? Ah, hoje as empresas, elas existem, vamos puxar uns 15, 20 anos atrás, né? Sim, Falávamos, né, do antivírus que resolvia. Hoje, dependendo do fato, nem estes mais resolvem, sim, dependendo do sim. ataque. Existem outras situações. Há uma escala, Edgar, para saber que ponto nós estamos hoje e aonde isso vai levar? Porque eu imagino que depois vai chegar um ponto que não tem mais solução. Ou então tu vai ter que ter uma mega proteção. A tecnologia nos ajuda a cuidar disso de maneira mais simples. Se fosse da maneira que a gente cuidava antigamente, eu teria 200, 300, 400 pessoas num time de segurança. Hoje, a Sim. utilização da inteligência artificial, do machine learning, das novas tecnologias, elas nos facilitam muito a rastrear isso, a definir o scan de vulnerabilidades, a definir uma série de proteções, né? Então, quando a gente falava de um antivírus hoje, ele praticamente nem faz parte tanto da cibersegurança, ele é mais um item de infraestrutura obrigatório dentro da operação. Então, a Sim. gente tem uma série de novas ferramentas e plataformas de segurança conectadas e usando machine learning e inteligência para prever situações, né? Então, se a gente vê a questão do monitoramento, mudou-se, né, nos anos. Não existe mais uma questão de monitoramento, existe uma questão de observabilidade. Como que eu posso observar todo o ambiente de infra, de segurança, de tecnologia, de cyber, isso trazer, consolidar essas informações, popular bases de dados e gerar uma previsão, né, para eu poder tratar possíveis ataques. Então, nós estamos muito evoluídos com relação a isso. Então, SOC com inteligência artificial, soluções que têm já solução de inteligência artificial embarcada para que aquilo gere uma base de conhecimentos inteligente e isso faça previsões do que pode acontecer. E um ponto importante, aí nós vamos para uma outra questão, da cibersegurança evoluindo no seu formato. Mas como que os gestores das grandes empresas, que muitos são mais antigos, não pegaram essa tendência, estão trabalhando com isso, eles estão relutando, porque a gente sabe também das dificuldades que a TI tem de executar um serviço, as novas profissões, CTO, DPO, CIO, né, os C-levels, todos Sim. eles. Como é que está toda essa transação? Isso existe um gap mesmo no mercado. Desculpa, existe um gap mesmo no mercado. E isso provoca que a necessidade da atualização desses profissionais.
Lógico que quando tem profissionais que estão na cadeira há muito tempo, existe uma barreira, uma dificuldade de adaptação a isso pela experiência que passamos. Então, passamos experiências, né? Não sou novo nesse mercado, tenho 24 anos de mercado, então eu já naveguei por essas fases, né? Então, para mim mesmo, isso é uma necessidade de atualização constante, mas quem foi para a área de tecnologia e cibersegurança, ele já prevê essa necessidade. Então, o que a gente faz, né, quando a gente está um pouquinho mais defasado e é Sim. normal pela quantidade de obrigações que nós temos. Então, um C-Level hoje, ele passa parte do seu tempo planejando orçamento, parte do seu tempo fazendo gestão dos times, das pessoas, a parte de promoções, de méritos, de quadrantes de gestão de pessoa, e a tecnologia e a segurança que a gente tem que estar evoluindo. O que é a minha visão? Temos que contratar pessoas experientes e habilidosas em cada posição. Então, o CIO Uma e velha estratégia para resolver uma coisa nova. para resolver uma coisa nova. Porque o CISO ele vai se atualizar, mas talvez não tenha o tempo suficiente para aquela atualização que é tão necessária e tão necessidade de agilidade para aquilo. Então, ele precisa se cercar de pessoas boas. Então, o tempo da evolução, digamos, do profissional comparado com o tempo da evolução do cyberataque e tudo mais, ele é muito diferente um do outro. Ele é muito diferente. E aí a gente precisa usar da nossa cadeira para trazer pessoas que estão ali na nova geração, uma nova visão, né? Porque hoje a gente pode tentar acompanhar o máximo possível, mas a cada dia tem uma rede social nova, Sim. a cada dia tem um tipo de inteligência artificial nova. Então, se você for acompanhar, nós saímos da era do Shadow IT para o Shadow AI. Né? Então, hoje, as pessoas não têm aquele servidor escondido debaixo da mesa. Pode até ter em alguns lugares. Mas ele tem as IAs que fazem tudo. A IA que faz a apresentação, a IA que lê o livro para ele, a IA que faz o resumo, a IA que dá dica de tal assunto. Que ele está no meio da reunião e se perdeu, ele procura a IA para poder atualizar o tema. Então, hoje tem o Shadow AI para todo lado. São as novas ferramentas, ou melhor, as ferramentas atualizadas, né? O que eu falo que a gente tem que fazer, a preocupação do C-Level agora, é padronizar, criar uma governança das ferramentas de IA para que não sejam Shadow AIs, Sim. mas que elas sejam padronizadas para a empresa e aprovadas, né, documentadas na empresa para utilização, para que se ganhe produtividade. E aí eu tenho que imaginar também que o gestor de toda a questão, né, o CEO, aceite também essas mudanças, Sim. né? E aproveitando esse gancho, nós estamos vendo aí agora a China lançando vários foguetes, pensando no seu próprio GPS, né, que é uma coisa que o Brasil pecou nisso, naquele momento não esteve presente, agora é dependente de um outro país, a gente está vendo tudo que está acontecendo aqui também, mas como que esses países que eram tão fechados como era a China, e hoje falando em tecnologia, são, se não o primeiro, um dos primeiros, né? Como é que tu vê o Brasil em relação com esses países? Olha, o Brasil tem, para mim, um diferencial muito grande, que são as pessoas. Isso no Brasil é um diferencial. Você vai para maioria das outras culturas, você vai ter pessoas especialistas em fazer algo. O Brasil consegue ser um generalista especialista. Ele consegue olhar para N disciplinas e consegue prever e consegue trabalhar com isso diferente de outras culturas. Então, acho que o brasileiro, o povo, a pessoa em si é um diferencial para isso e a gente provoca muito isso. Já não tem um gap tão grande de tecnologia chegando no Brasil, Sim. Então isso já é uma etapa vencida. Então, acredito que a gente precisa de um pouco mais de incentivo financeiro para as coisas acontecerem. Que viria de quem? Acho que tanto de empresas privadas, como também incentivo do governo no sentido das instituições, né, das faculdades, das universidades, na formação das pessoas. Perfeito. Né? Então, eu sou uma pessoa que não tem a visão de se pendurar debaixo de governo, alguma coisa nesse sentido. Sim. Não tenho essa visão.
acredito que ele apoia e ajuda nisso, mas as entidades privadas têm a condição de fazer a coisa acontecer também. O que eu vejo é que a tecnologia tem chegado, nós temos pessoas boas, precisa de um pouco mais de incentivo à educação, eu acho, a educação voltada para tecnologia. Se falava muito, né, Edgar? Até para a gente chegar no fim da nossa entrevista, se falava muito em educação financeira, não Sim. tinha nas escolas, era necessário, né? Agora precisa também a educação tecnológica, Educação porque a gente tecnológica. vai chegar nesse ponto que não vai mais ter onde levar tanta informação. O que eu acredito nesse tema é que a educação ela precisa vir no início das formações, né? Então, na formação dos meus filhos, por exemplo, isso tem que vir no DNA das novas pessoas, dos novos profissionais. Então, acredito que, como a gente já comentou no passado, a educação financeira, a tecnologia, a inteligência artificial, isso tem que estar impregnado nos novos profissionais. Edgar, como é que você vê toda essa tecnologia daqui a 3 anos? Olha, Arthur, a tecnologia daqui a 3 anos, eu acredito que ela vai estar assim totalmente diferente do que a gente tem vivido atualmente. Pelos avanços que a gente tem tido em inteligência artificial, pelos novos estudos, pela mudança do mercado, pelo entendimento até mesmo dos empresários, dos gestores, que a inteligência artificial tem apoiado nos processos, na nova forma até mesmo de negociar, acredito que daqui a 3 anos a gente vai ver um mercado totalmente diferente, totalmente novo, e fazendo coisas novas em todos os segmentos de mercado. Nosso episódio está chegando ao fim, Edgar, quero te agradecer e queria entender um pouco mais das considerações finais aí, que a gente possa em outros momentos falar sobre tecnologia. Arthur, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, de poder compartilhar de tecnologia, da minha visão sobre cibersegurança e tecnologia, os novos avanços que nós temos identificado no mercado. Então, muito obrigado pelo convite. Esse foi o episódio, então, que conversei com o Edgar Zattar, falando sobre diversos pontos, um dos nossos primeiros, né, as primeiras conversas. Edgar também que tem coluna lá no Café com Bytes, tem muito mais sobre ele, e fica o convite aqui para você participar e conhecer mais do nosso entrevistado. Quem quiser conhecer um pouco mais da minha carreira e até mesmo de assuntos que a gente falou aqui, pode me procurar tanto no Instagram como no LinkedIn, Edgar_Zattar. ZA, 2Ts, AR. Né? Valeu, gente. Fechamos a conta em mais um episódio aqui do Café com Bytes.